Olá pessoal, tudo bem? Bom, então de volta aqui com as lives toda quinta-feira às 8 horas. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, deixa aqui pra mim, que aí a gente vai ajustando conforme os dias aí pra ir falando sobre todos os assuntos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa tireoide, né? Tão famosa e tão temida. A nossa tireoide, então, é uma glândula que fica aqui no pescoço. Ela é fundamental para todo o nosso corpo. Tá? Ela é responsável por hormônio do humor, pelo nosso metabolismo, pela questão da temperatura do corpo, questão de frequência cardíaca, parte de pressão, entre outras coisas. Tá? Essa glândula ela é muito sensível. E o que acontece? Ela, por ter essa sensibilidade, principalmente compostos químicos e alergênicos afetam diretamente esse órgão. Então, por exemplo, compostos químicos, né? Então você tem lá a poluição no dia a dia, você tem os excessos de metais pesados que você consome através de uma panela de má qualidade, através dos agrotóxicos, através do cigarro, entre outras coisas. Então, por isso, de vez em quando, é importante fazer uma desintoxicação para limpar aí esse excesso de toxinas. E também os alimentos alergênicos, que isso varia muito de pessoa para pessoa. Então é importante também fazer um teste aí de intolerância alimentar para ver se você não tem nenhum problema relacionado a isso. E quais, né? O mais estudado é o trigo hoje em dia, na verdade, né? É o glúten relacionado com a parte de tireoide. Mas podem ter outros alimentos, então é importante investigar. E o que acontece, né? Se você tem uma intolerância e insiste nesse consumo? Você pode desenvolver aí uma doença autoimune. No caso da tireoide, seria uma tireoidite de Hashimoto, né? E também tem outras aí. Mas no caso aqui seria essa. Então, assim, é importante investigar e evitar o consumo de alguns alimentos que realmente podem te fazer aí levar a alguns danos. Então, né, e se a gente, né, tem algum problema, né, ou um próprio nódulo, hipotireoidismo ou a tireoidite de Hashimoto, ou também não tem nada, e o que a gente pode fazer para sempre estar aí melhorando o funcionamento dela? Então, primeiro eu vou falar algumas coisas negativas, né, então alguns nutrientes negativos, e depois os positivos. Então, quando a gente pensa nos negativos, a gente tem um que é muito consumido hoje em dia, que é a sucralose. Então, o aspartame ele já foi condenado e não é tão, né, não está sendo tão utilizado. Mas a sucralose, a gente vê um alto consumo dela. E tem gente que usa adoçante para tudo, né? E a sucralose, ela é rica em cloro. E o cloro compete com a absorção do iodo na tireoide. O iodo é um dos nutrientes mais importantes para o funcionamento da tireoide. Então, quando você consome muita sucralose, você também acaba consumindo bastante cloro. E esse cloro, né, vai aí atrapalhar o funcionamento. Então, se você não tem problema de diabetes, procura realmente usar um açúcar, né, de boa qualidade. Então, um demerara, um açúcar de coco, um açúcar mascavo, que é melhor do que você ficar usando adoçante. E caso você queira usar algum adoçante, dá preferência para os naturais. Então, o stevia, o xilitol, que são de excelente qualidade. O outro composto aí que atrapalha muito no funcionamento da tireoide é um também de alto consumo, que é o flúor, né? Hoje em dia a água, né, tem o flúor e as pastas de dente. Então, claro, né, sempre consultar com o seu dentista, mas, né, quantas vezes você escova o dente aí por dia? Né? Então, geralmente são 3. E a absorção sublingual é uma das absorções mais, né, potentes que a gente tem. Então, quando você faz, né, a utilização e tem problema de tireoide, você acaba ingerindo muito flúor. E o flúor também vai competir com o iodo e também, né, agravar aí a parte de problemas da tireoide, tá? Outro né, composto aí que também compete com o iodo é
é o boro, que é muito presente, né, perdão, o bromo, que é muito presente na parte de panificação, né? Mas você tendo um equilíbrio, não tem problema nenhum, tá? Pensando nos alimentos, então um alimento que atrapalha muito aí a função da tireoide é a soja, né? Porque a soja impede, né, a transformação do hormônio ativo. Então, principalmente veganos, vegetarianos que consomem leite de soja, carne de soja, né, tudo de soja, ficar atento aí a esse alto consumo. A única soja, né, o único formato de soja que eu indico é a soja fermentada, que ela já tem daí outros compostos. Então, o tofu, o miso, que assim, são excelentes alimentos, né? Então, é super recomendado. Então, esse daí dá pra você ir utilizando né, de uma maneira aí frequente, tá? Outra questão também importante de alimentos são as brássicas. Então, por exemplo, repolho, brócolis, couve, né? Elas têm alguns compostos, né? Os glicosinalatos, que também aí impede a função, né, da tireoide. Claro que se você consumir numa quantidade pequena, não tem problema nenhum. Mas, né, hoje muitas pessoas tomam o suco verde e aí depois comem muitos verdes aí, né, alguma dessas brássicas ao longo do dia. Então, se você quiser fazer o suco verde, pode fazer o suco verde, mas ao invés de fazer com a couve, poderia fazer com um espinafre ou uma salsinha, né? Então, também são nutrientes que vão fazer o processo de desintoxicação, mas não vão ter aí, né, esses compostos que atrapalham o funcionamento da tireoide. Só voltando num que eu esqueci de falar, que também entra na questão dos alimentos, que é o chá verde. O chá verde, ele também é rico em flúor. Então, eu conheço gente que toma 1 litro de chá verde por dia. Então, você também tem aí um excesso de cloro. O chá verde, ele é excelente, mas você também tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, os chineses, né, eles consomem bastante chá verde, mas eles também têm bastante consumo de iodo. Então, você consegue equilibrar essa relação. Só que aqui no Brasil, a gente tem baixo consumo de iodo, né? Então, tem que tomar cuidado também daí para não gerar aí uma deficiência e um problema de tireoide. E quais os alimentos poderiam favorecer, né, ajudar na função da tireoide? O iodo, né, que é o principal aí nutriente, muito presente nas algas. Então, por exemplo, a clorela, aqueles snackzinhos de alga, né? Então, eles são ricos em iodo. Então, né, fazendo o consumo aí frequente, né, desses alimentos, você já tem aí uma boa quantidade de iodo. E o outro fundamental também é o selênio, que está muito presente aí na castanha do Pará. Então, comendo 2 castanhas do Pará por dia, você também já garante uma quantidade de selênio excelente, também, tanto para a sua tireoide, quanto para o sistema imune, entre outras funções do selênio. E a gente tem outras vitaminas também, né? Então, tem vitamina A, zinco, ferro, B12, que você aí encontra em frutas e verduras alaranjadas, na carne, cereais integrais, que também, né, faz parte do nosso dia a dia. E o ômega 3 também presente, né, bastante presente aí num bom azeite de oliva, em peixes, né, ou também em cápsulas, que também entra aí, né, como um alimento. Então também é importante manter a frequência. Mas, né, quando a gente para pensar, mas eu já tenho problema de tireoide e já tomo remédio, né? E agora eu já tô dependente do remédio. Mas uma coisa que vocês têm que pensar, se você já tem um problema, você pode melhorar aí no funcionamento dela, né? Não tendo que depois ficar mudando a dosagem do remédio, entre outras coisas. Então, essas dicas, essas orientações também são válidas para quem toma, né, já faz uso do medicamento, tá? Bom, que mais, né? Então, se a gente for pensar também, né, em quem dá mais a tireoide, geralmente é mais, né, problemas de tireoide é mais em mulheres. Então, são 9 a 15 vezes mais nas mulheres do que nos homens, né? Então, isso vem, né, quais os principais sintomas? Cansaço,
confusão mental, unhas fracas, dificuldade de perda de peso, oscilação de temperatura. Então tudo isso, né, desencadeia aí devido a processos da tireoide, tá? O estresse, ele também é um agravor, né? Ele é um agravante da parte da tireoide, porque quando você tem um estresse elevado, você tem um aumento da produção do cortisol. E o cortisol, ele compete com um aminoácido, que é L. Perdão, fugiu. Com um aminoácido que vai também vai competir aí na função da tireoide, na transformação do hormônio, tá? Então, tentar tratar o estresse, né, através de uma alimentação adequada, suplementação, atividade física, também para ter uma diminuição do cortisol. O cortisol também é um exame que você faz, né? Você pode avaliar qual é a tua dosagem do cortisol através principalmente da avaliação da salivar, tá? Que a do sangue não é tão válida assim. Então você colhe o teu cortisol mais ou menos 6 e 16 horas para avaliar se ele não está muito elevado, porque isso também aí pode né, ter um problema da parte da tireoide, tá? E como que eu sei se eu tô com problema da tireoide, tá? Então, avaliar sinais e sintomas, porque isso também pode gerar aí um problema de tireoide subclínico. Então, nos exames pode estar ok, mas, né, através dos sintomas pode apresentar aí uma disfunção, né? Então, como eu já falei, a questão do cansaço, unhas fracas, oscilação do sono, desânimo, principalmente excesso de frio. Então, isso pode estar aí relacionado com um problema de tireoide subclínico. E através dos exames, né? Então, a gente tem ali o TSH, o T3, o T4, né, o T3 livre, que é a forma ativa mesmo da tireoide, e o antitireoglobulina, que também, né, é um outro marcador importante para você acompanhar, para ver como que tá aí o funcionamento da glândula, tá? A tireoide, então, ela tem como você melhorar o seu funcionamento, só que é importante, né, tirar os alergênicos, controlar aí, né, a parte química, né, e principalmente ter atenção em quem compete e quem faz funcionar. Então, quem faz, né, reforçando, quem faz funcionar seria principalmente iodo e selênio, presentes em algas, na clorela e na castanha do Pará com o selênio, e tirar os agressores, né? Então, controlar a questão do flúor, que principalmente a questão da pasta de dente, chá verde, né? Controlar com os alergênicos, então o mais estudado, né? Então a questão do glúten, mas você também pode ter outros alimentos alergênicos para o teu metabolismo, tá? As brásicas de maneira geral, né? Então só ter um pouco mais de controle relacionado a elas, tá? E você ir equilibrando isso de uma maneira, né, efetiva, você tem aí, né, uma melhora do funcionamento da tireoide, certo? Então, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui escrito, tá? E a gente encontra na próxima quinta, às 8 horas. Um abraço, tchau, tchau!